Nuevamente quisiera saludar a todos los hermanos reunidos aquí Gostaria de cumprimentar todos os irmãos que estão aqui y decir nuevamente que estoy muy agradecido por esta invitación. e dizer, primeiramente, que estou muito agradecido por esse convite. Me llaman los hermanos de Chile, me saludan y me envían muchos cariños para ustedes. Os irmãos do Chile me ligaram e me saudaram e mandaram muitos afetos para vocês. Ellos están preguntando si nos pueden ver por YouTube, alguna Eles estão página, perguntando, será que não podemos ver pelo YouTube? mas no sé. Mas eu não sei. Depois. Hermanos, anoche compartimos acerca de la consagración Irmãos, ontem à noite nós compartilhamos acerca da consagração, en relación a varios aspectos. em relação a vários aspectos. Hablamos un poco acerca de la visión espiritual Falamos um pouco acerca da missão espiritual y también hablamos acerca de cómo vivir la vida dentro de nosotros. e também falamos acerca de como viver a vida dentro de nós. Hoy día vamos a seguir hablando de la misma línea. Hoje gostaríamos de continuar falando na mesma linha. Ayer decíamos que nosotros habíamos sido llamados Ontem nós dissemos que nós temos sido chamados. y la consagración venía de parte de Dios y no una decisión nuestra. A consagração vinha da parte de Deus, não uma decisão nossa. Quizá debiera explicar un poquito más esto. Eu gostaria de explicar um pouquinho mais isso. Cuando hablamos de una consagración que Dios hizo para nosotros, Quando nós falamos de uma consagração que Deus fez para nós, estamos hablando de una consagración objetiva. estamos falando de uma consagração objetiva. Es Dios quien hizo el llamamiento. É Deus que fez o chamado. Es Dios quien nos apartó, Deus que nos separou, santificó, santificou. eligió Ele escolheu para ser consagrado. para sermos consagrados. Ahora que somos llamados, Agora que fomos chamados que ya somos consagrados, e já somos consagrados, entonces en la consagración subjetiva, então na consagração subjetiva, entonces es para que nosotros empecemos a vivir una vida é para que nós comecemos a viver uma vida en una experiencia numa experiência, en esa consagración nessa consagração que ya tenemos. que objetivamente já temos. Entonces la consagración objetiva Então, da consagração objetiva, viene desde afuera para nosotros, que vem de fora para nós, un llamado de Dios para o nosotros. chamado de Deus para nós, Lo subjetivo, la a consagración consagração subjetiva subjetiva, es que nace desde dentro de é nosotros, aquela que nasce dentro de nós, una respuesta a este llamamiento sendo uma resposta a esse chamado, a vivir la experiencia de la consagración. a viver a experiência da consagração. De tal manera que ninguno puede vivir la consagración De tal maneira que ninguém pode viver a consagração si no es un consagrado, se ele não for um consagrado, si no fue un apartado por Dios. se ele não foi separado por Deus. Es tan relevante leer en las cartas apostólicas, principalmente de Pablo, relevante, São tão importante, importantes, relevantes as cartas apostólicas de Paulo, sobre todo en las salutaciones de ellas, sobretudo na parte das saudações. porque él llama a los hermanos Ele chama os irmãos con este mismo término, com esse mesmo termo, consagrados, consagrados. porque la palabra consagrado, Porque a palavra consagrado, santificado, santificado, dedicado, dedicado, son las mismas. são a mesma. De tal manera, cuando saluda, por ejemplo, a la iglesia en romano, De a tal Roma, maneira, de Roma, quando ele saúda, por exemplo, a igreja em Roma, le habla a los santificados. ele diz aos santificados. Esa palabra es la misma a los consagrados. Essa palavra é a mesma que aos consagrados. Y si seguimos hacia adelante en sus cartas, E se seguimos adiante nas outras cartas, casi en todas ellas habla de esta consagración. quase todas elas falam dessa consagração. A pesar de que los corintios vivían una vida irregular dentro de la iglesia, Embora em Corinto eles tinham uma vida irregular, sin embargo, él le llamaba a los consagrados, a los santificados. mas ainda assim Paulo os chamou aos consagrados, aos santificados. Anoche hablábamos un poco acerca de la importancia de la revelación en la consagración. Ontem à noite nós falamos a importância da revelação, Revelación. da consagração.
Si nosotros no tenemos claro la revelación, Se nós não tivermos claro a revelação lo que Dios revela por su palabra, daquilo que Deus revela por sua por palavra, su espíritu, pelo seu Espírito, nosotros poca experiencia tendremos en esta vida consagrada. nós teremos uma pouca experiência nessa vida consagrada. Entonces es necesario de ver al Señor como Él nos ve a nosotros. Então é necessário ver como é que o Senhor nos vê a nós. Tiene que alcanzar nuestra revelación para Temos que ver, alcançar revelação para ver que ya somos santificados, que nós já somos santificados, ya somos consagrados. já fomos consagrados. No hemos venido aquí para dar un voto de consagración. Não é vir aqui para dar um voto de consagração. Nosotros ya fuimos consagrados, Nós já fomos consagrados, llamados a vivir esta vida. chamados para viver essa vida. La consagración es algo maravilloso, A consagração é algo maravilhoso, es algo preciosísimo. preciosíssimo. La palabra de revelación es tan importante. A palavra de revelação é tão importante. Por ejemplo, leemos en el Proverbio 29:18 Por exemplo, nós lemos em Provérbios 29:18 que sin visión, que sem visão, sin revelación, sem revelação, sin palabra profética, sem palavra el profética, pueblo se extravía. o povo se corrompe. En Chile hay mucho movimiento en estos días que se ha levantado Lá no Chile, há muitos movimentos que hoje têm se levantado. y se han ido en pos de ello muchos hermanos congregacionales. E atrás deles, muitos irmãos congregacionais têm ido Se han ido en pos de ese grupo. após esses grupos. Entonces, cuando no hay visión espiritual, Então, quando não há visão espiritual, nosotros podemos desviarnos a cualquier cosa. estamos sujeitos a desviar em qualquer coisa. Cuando vemos algo espectacular, Quando nós vimos algo espetacular, entonces nos llama la atención y nos inclinamos para ese lado. e se isso nos chama a atenção, então nós nos inclinamos para aquilo. Pero si nuestra revelación está bien enfocada, Mas se a nossa revelação estiver bem enfocada, que Cristo es el que Jesus é único blanco, o único alvo, el único a quien nosotros debemos alabar, o único a quem bendecir, devemos adorar, bem dizer, cantarle, a quem devemos amarle, cantar, amar, adorarle, adorar, ofrecernos, oferecer-nos, servirle, servir, es solo al Señor. é Es solo a Jesús. É el Señor. apenas Jesus, somente Solo Él. Jesus. Así que es muy importante aquello. Isso é muito importante. Cuando nosotros no tenemos esta visión acerca de la consagración, Quando nós não temos visão acerca dessa consagração, cuando no está eso en nuestro corazón, quando isso não está no nosso coração, nosotros podemos incluso consagrarnos, nós podemos inclusivamente tentar consagrar, dedicar-nos con motivos equivocados. por motivos equivocados. Hay mucha gente que, según ellos, se consagran, Há muitos que, segundo eles mesmos, se consagram, pero se consagran con múltiples propósitos. mas se consagram com múltiplos propósitos. Por ejemplo, Por exemplo, para saber más, para conhecerem mais, para ser predicadores, para serem pregadores, para tener mucho conocimiento. para terem muito conhecimento. Entonces ellos se afanan en orar, Então eles se empenham em orar, ayunar, jejuar, con motivos equivocados. mas com motivos equivocados. Ayer decíamos que nosotros el llamamiento más precioso del consagrado es esto. Ontem nós dissemos que o chamamento mais precioso para a consagração Es el esse. único propósito que vemos en el Nuevo Testamento. O único propósito que nós vemos no Novo Testamento Era de reflejar, era de manifestar refletir, manifestar la gloria de Dios. a glória de Deus. Y decíamos que la gloria de Dios son todos los atributos reunidos en Él. E dissemos que a glória de Deus são todos os atributos reunidos dele. Y también decíamos que ¿quién era la gloria sino Cristo? E também nós dissemos, quem é a glória, senão Jesus Cristo? Entonces estamos llamados a reflejar a Cristo. Então estamos chamados a refletir Cristo. Entonces quisiera que leyésemos algún texto bíblico. Então eu gostaria que lêssemos um texto bíblico. Quisiera compartir hoy día algo acerca de la consagración Então, en hoje relación, gostaria de mencionar algo acerca da consagração en relación em relação a la consagración de los primogénitos o a la primogenitura. em relação à consagração do primogênito, ou diz respeito à primogenitura. Éxodo capítulo 13, Êxodo 13, versículo 1 y 2. versículo 1 e 2. Disse
o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Dos expresiones muy relevantes aquí, o tres expresiones en el versículo 1 y 2. Três expressões muito relevantes aqui, nos versículos 1 e 2. La que tiene más autoridad A que tem mais autoridade está en el versículo 1. está no versículo 1. Jehová habló. O Senhor falou. Esa es la autoridad máxima de estos dos versículos. Essa é a máxima autoridade nesses dois versículos. Dios dice algo. Disse Deus algo. Ni siquiera está comprometiendo al hombre. Nem mesmo está comprometendo o homem. Es de sí mismo es que habla. É o próprio Deus de si mesmo que fala. ¿Qué es lo que dice? O que é que Deus disse? He aquí para nosotros es muy importante saber qué es lo que dijo Dios. É muito importante para nós sabermos o que Deus disse. La segunda palabra importante es conságrame. A segunda palavra importante: consagra-me, Santifícame. santifica-me, Apártame. separa-me, Dedícame. dedique-me. Todos esos términos están en el mismo palabra consagración. Todos esses termos estão no mesmo sentido de consagração. Y la tercera expresión, E a terceira expressão: todos ellos son míos. todos eles são meus. En estas tres palabras Nessas três expressões, podríamos hablar mucho esta noche. poderíamos falar muito essa noite. De cada expresión podríamos tener un mensaje. De cada expressão, poderíamos tirar uma mensagem. Pero yo quisiera avanzar con respecto a esto. Mas eu quero adiantar com respeito a isso. Primero afirmar que es Dios quien habla Primeiro afirmar, é Deus quem fala. y es Él que dice que le consagren E é Ele que diz, consagrem-me. y Él es el que dice que son míos. E é Ele quem diz, são meus. Entonces nosotros, todos los que estamos aquí, Então, se nós, todos que estamos aqui, los apartados para ser de Jesucristo, separássemos para sermos de Jesus Cristo, a nosotros nos dice esto el Señor: a nós nos diz isso. ustedes son míos. Nos seria dito isso, vocês são meus. Entonces, partiendo de esta base, Então, partindo desse fundamento, teniendo este entendimiento, tendo esse entendimento, esta claridad revelacional, essa claridade de revelação, essa clareza de revelação, entonces nosotros nos sabremos que somos exclusivamente de Él y para Él. então nós teremos o conhecimento de que nós somos exclusivamente dele e para ele. Otra vez volvemos al propósito original de nuestra creación. Outra vez nós voltamos para o propósito original da nossa criação. Nosotros fuimos creados de Él, por Él y para Él. Nós fomos criados dele, por ele e para ele. Aunque toda la creación fue creada por Él, de Él y para Él, Mesmo que toda a criação tenha sido dele, por ele e para ele, nosotros, principalmente nosotros, mas principalmente nós fuimos creados de Él, por Él y para Él. fomos criados dele, por ele e para ele. Todos los consagrados aquí, Todos os que consagrados estamos aqui, reunidos aquí, todos que estão reunidos aqui, tenemos que saber con firmeza, con todos realidad, nós temos que ter certeza, temos que ter firmeza em realidade. tenemos que tener revelado profundamente esto, Temos que ter isso profundamente revelado, que nosotros no le pertenecemos a otra persona, que nós não pertencemos a outro, ni siquiera a nosotros mismos en nuestras pasiones y deseos. nem mesmo pertencemos a nós mesmos com as nossas paixões e desejos. Nosotros le pertenecemos exclusivamente a alguien. Nós pertencemos exclusivamente a alguém. Ni siquiera somos de la congregación donde nos reunimos. Nem mesmo pertencemos à congregação onde reunimos. Nosotros le pertenecemos al Señor. Nós pertencemos ao Por Senhor. derecho. Por direito. Él nos adquirió, nos compró. Ele nos adquiriu, nos comprou. Por lo tanto, Portanto, nosotros somos de Él. nós somos dele. Si nosotros tenemos claro esto, Se nós tivermos isso claro, entonces la realidad espiritual interna, que então a tenemos, realidade espiritual interna, el concepto de la consagración subjetiva, o conceito da consagração subjetiva, la vamos a vivir de una manera maravillosa. será vivida de uma maneira maravilhosa. Porque todos los días de nuestra vida, Porque todos os nossos dias, minutos, segundos, horas, días, semanas, minutos, segundos, horas, dias, semanas, vamos a estar conscientes nós estaremos conscientes que no nos pertenecemos a que nosotros. não pertencemos a nós mesmos. Dios dijo, Deus disse, míos son, são meus.
Y nosotros los consagrados tenemos que responder. E nós que somos consagrados teremos que responder: Sí, Señor, sim, Senhor, nosotros somos tuyos. nós somos teus. Gracias por habernos consagrado el Señor. Graças pelo Senhor ter nos consagrado. Bendito sea su nombre. Bendito seja o seu nome. Los primogénitos en este aspecto de consagración Os primogênitos, neste aspecto de consagração, tenían muchos privilegios. tinham muitos privilégios. Yo creo que muchos de ustedes conocen los privilegios del primogénito. Eu creio que muitos de vocês. Está morrendo? Eu creio que muitos de vocês conhecem os direitos da primogenitura. Tenían privilegios únicos en su vida. Vocês estão ouvindo direito aí? Un poquito. Está morrendo aqui. Sí, poco. O primogênito tinha muitos direitos. No voy a hablar de cada uno de ellos. Eu não vou falar de cada um deles. Ellos recibían una doble porción de la herencia. Eles recebiam porção dobrada da herança. Ellos recibían una autoridad espiritual, Eles recebiam autoridade espiritual. responsabilidades, Eles recebiam responsabilidade. tenían a cargo muchas cosas, Eles tinham em seu encargo muitas coisas. eran privilegiados grandemente. Eram grandemente privilegiados. Nosotros en el Nuevo Testamento, Nós, no Novo Testamento, en esto que somos consagrados en relación a la primogenitura, nisso que somos consagrados com respeito à primogenitura, el Señor nos dice por su palabra o Senhor nos diz na sua palavra que nosotros también somos herederos y coherederos con Cristo. que também somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Eso quiere decir que todo lo que el primogénito, que Cristo el Señor tiene, Isso quer dizer que tudo aquilo que o primogênito, Jesus Cristo, tem, nosotros también lo compartimos con Él de la nós misma também manera. compartilhamos com Ele da mesma maneira. Romanos 8, por favor, Romanos 8, por favor. 15 al 17, para confirmar lo que estamos diciendo. 15 a 17, para confirmar o que dizemos. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluya. Aleluia. Otra expresión en Colosenses capítulo 2, versículo 10. Por favor, vamos a leer. Outra expressão em Colossenses, capítulo 2, versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. La Reina Valera dice así: A versão Rainha Valera ustedes diz assim: vocês están completos en Él. estão completos nele. De tal manera que nosotros sobrepasamos la abundancia de los privilegios y bendiciones. De sorte que nós Sobrepassamos superamos, superamos os privilégios de los primogénitos en el antiguo pacto. do primogênito na antiga aliança. Ellos tenían algunas cosas de privilegios, Eles tinham algumas coisas de privilégio, en herencias, en responsabilidades. heranças e responsabilidades. Pero con nosotros sobreabundó aquello. Mas nós superabundou naquilo. Nosotros estamos completos en Él. Estamos completos em Cristo. Somos herederos de una manera magnífica juntamente con Cristo. Somos herdeiros de uma maneira magnífica, juntamente com Cristo. Y en estas responsabilidades espirituales que nosotros tenemos, E nessa responsabilidade espiritual que temos, como consagrados, como o consagrados, como primogénitos, podemos decirlo así. ou como primogênitos, podemos dizer assim, Si ellos tenían responsabilidades espirituales, se eles tinham responsabilidades espirituais, pues nosotros también la tenemos. nós também temos. Entonces quisiera tocar un poquito acerca de la consagración con respecto a la adoración. Então eu gostaria de tocar acerca da consagração com respeito à adoração. Uno de los servicios únicos de los consagrados en el Nuevo Testamento Dos serviços únicos dos consagrados no Novo Testamento ni siquiera es predicar la palabra.
nem mesmo é pregar a palavra, ni abrir obras en diferentes lugares. nem mesmo abrir obras evangelísticas em outros lugares. Nosotros fuimos llamados para una cosa, Nós fomos chamados para uma coisa, para estar delante de Él, para estar diante para dele, ministrar delante de Él, para ministrar diante y dele. en segundo o tercer lugar, E em segundo, terceiro lugar, hacer obras en la gracia, en el Espíritu y en su querer. fazer obra na graça, no Espírito, segundo o seu querer. Pero, ¿qué es adoración? Mas o que é adoração? Adoración, en los términos originales, Adoração nos termos originais quiere decir servicios, quer dizer serviços, servicios espirituales. serviços espirituais. Entonces, hay veces que nosotros confundimos adoración con cantar Às vezes confundimos adoração com cantar o proclamar cosas. ou proclamar coisas. También puede ser eso, Também pode ser isso. pero lo más profundo de adoración Mas o mais profundo da adoração es servir en espíritu y en verdad. é servir em espírito e em verdade. No es solo cantar. Não é apenas cantar. La consagración A consagração es un estilo de vida é um estilo de vida diariamente, diário, a cada momento a cada momento, y en cada em circunstancia. cada circunstância. Los consagrados Os consagrados adoramos, adoram. Nós consagrados adoramos. adoramos al Señor. Adoramos ao Senhor. Eso quiere decir también Isso quer dizer também, que no necesitamos conferencias para adorar. não necessitamos de conferências para adorar. No necesitamos reuniones dominicales para adorar. Não necessitamos de reuniões dominicais para adorar. Nosotros somos adoradores caminantes. Nós somos adoradores que caminham Siempre. sempre. Cuando estamos durmiendo, cuando estamos levantándonos, Quando dormimos, quando levantamos, nosotros somos verdaderos adoradores. nós somos verdadeiros adoradores. ¿Se acuerda de la conversación que tuvo el Señor con la mujer samaritana? Você se lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana? Vamos a ver unos versículos ahí, por favor. Vamos ver alguns versículos ali, por Juan favor. capítulo 4, João, capítulo 4, 20 al 24. 20 a 24. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Entonces los consagrados Então, os consagrados no tienen un lugar específico, não têm um lugar específico, no tienen horarios fijos. não têm horários fixos. Ellos son adoradores. Eles são adoradores. Siempre, Sempre, siempre adoradores. sempre adoradores. No olvidéis nunca que nosotros los consagrados Não esqueçam nunca que nós, os consagrados, vivimos para servicios espirituales. vivemos para serviços espirituais. Este servicio es solo y exclusivamente para el Señor. Esse serviço é único e exclusivamente para o Senhor. Convertirnos en adoradores Nós nos convertemos em adoradores, no porque alcanzamos un nivel de información bíblica não porque alcançamos certo nível de y que informação bíblica tenemos que prepararnos para ser adoradores. e que precisamos nos preparar para ser adoradores. Un adorador se convierte Um adorador se converte el día que nace de nuevo. no dia em que nasceu de novo. Se convirtió inmediatamente en un adorador. Ele se converteu imediatamente em um adorador. Inmediatamente puede hacer servicios espirituales. Imediatamente ele pode oferecer serviços espirituais. Hablar, orar, Falar, orar, caminar, pensar en caminhar, Él. pensar, Vivir una vida viver uma vida de adoración. de adoração. Años atrás había mucha ignorancia en el pueblo cristiano.
Anos atrás havia muita ignorância no povo cristão. Gracias al Señor que la revelación ha ido aumentando. Graças ao Senhor que o entendimento, a revelação vai se aumentando. Yo me acuerdo que vivimos mucho sufrimiento donde a los 16 años yo me congregaba en una congregación evangélica. Eu me lembro que tivemos muito sofrimento numa congregação onde eu me congregava, evangélica, Porque allí se predicaba que la salvación era por esfuerzos y por obras. porque ali se pregava que a salvação era por esforço, a salvação era por obras. Y que si no éramos fieles hasta la muerte, E que se não fôssemos fiéis até a morte, íbamos a irnos al infierno. nós seríamos lançados no inferno. Todas las veces vivíamos con esa acusación. Todas as vezes nós vivíamos debaixo dessa acusação. Pastores se bajaban del púlpito predicando acerca de la salvación. Pastores se levantavam no púlpito pregando acerca da Y salvação. cuando bajaban, descendían del Quando púlpito, eles desciam do púlpito, se acercaban algunos. alguns se aproximavam dele, Pastor, ¿usted es salvo? perguntavam para ele: Pastor, você é salvo? Él respondía, Ele respondia: no, no sé eso, y mijito, eso se va a saber cuando el ángel pase lista allá arriba. Não sei, meu filho, só saberei quando o anjo passar a lista lá no céu. Y si nombra mi nombre, E se o meu nome, se escucha de arriba, e se eu escutar meu nome, entonces sabré que soy salvo. então eu saberei que sou salvo. Si el pastor no tenía revelación acerca de la salvación por gracia, por fe y por Cristo, Se o próprio pastor não tinha revelação acerca da salvação por graça, por fé, por ¿qué Cristo, sería de nosotros? o que você imagina dos outros? Vivíamos afligidos. Nós vivíamos em aflição. Aunque en el siglo XVI, Mesmo que embora no século XVI, ustedes saben lo que pasó con Lutero, você sabe o que aconteceu com Martinho Lutero, año 1520, 21 más o menos. ano 1520, 21. Él afirmó que la salvación era por fe. Y por Ele Cristo, afirmou: a salvação é por fé, y não que por la, obras. y la justificación era por A Cristo, por justificação fe. é por fé. Sin embargo, costó mucho para que esa revelación se impregnara en el corazón. Mas ainda assim levou muito para que essa verdade se impregnasse nos corações. Hasta el día de hoy, Mesmo hoje, a pesar de haber arribado a una revelación mayor, apesar de ter Haver alcançado chegado. uma revelação maior, todavía hay un porcentaje de cristianos ainda assim existe uma porcentagem de cristãos que ellos afirman que no son salvos hasta cuando parten con el Señor, que eles afirmam que não são salvos até que morram com o Senhor, porque van a ser fieles hasta la muerte. porque têm que ser fiéis até a morte. En cuanto a todos estos conceptos que la Escritura por medio de Pablo nos revela, Então, e esses conceitos que a Escritura nos revela por meio de Paulo, ellos no lo veían. eles não viam. Cuando llegó la revelación en los años 80, 78 en adelante, me acuerdo en Chile, Então, quando lá no Chile, nos anos 78, 80, 1978, 80, chegaram a revelação, llegó esta revelación chegou essa revelação acerca de la santificación, acerca da de la santificação, justificación, da justificação, y que estábamos en Cristo, e que nós estávamos em y Cristo, que Cristo estaba en e nosotros, que Cristo estava em nós, y que la iglesia no era un conjunto de edificios. e que a igreja não era um conjunto de edifícios. Tuvimos muchos problemas con nuestros hermanos. Então, nós tivemos muito problema com os irmãos. Nos catalogaron de santos, Eles nos chamaram de santos, pero en una forma de burlas, mas uma forma de zombaria, en una forma así de reírse de nosotros. uma forma de rir de nós. Vivimos muchas aflicciones externas. Vivemos muitas aflições externas. Ahora, si nosotros no entendemos Agora, se não entendermos que nosotros ya hemos sido consagrados que nós já fomos consagrados y la autoridad divina dice esto, e a autoridade divina disse isso, ustedes son apartados. vocês são separados. Si nosotros no partimos con esa realidad, Se nós não partirmos a partir dessa realidade, como dije anteriormente, como eu disse antes, nunca vamos a experimentar la consagración. nós nunca experimentaremos a consagração. Espero que no pase así aquí con ustedes. Espero que não aconteça isso aqui com vocês. Que si nos vayamos segunda, lunes, E nós não cuando nos vamos vayamos, embora na segunda, terça, pase un par de días, e passado um pouco de semanas, dias, meses, semana, meses, volvamos a la incertidumbre a decir, ¿qué será de mi vida? voltamos a ter incerteza e pensarmos, o que será de mim? Me sentí tan bien en la conferencia, Lá na conferência eu estava tão bem, pero estando acá me siento tan débil. mas agora hoje eu estou tão fraco. Tengo inclinación al mundo. Eu tenho inclinações mundanas. Señor, yo quisiera consagrarme. Senhor, na verdade eu queria me consagrar. Si nosotros nos vamos
así con esa visión, se nós vamos assim com essa visão, discúlpenme lo que voy a decir, desculpe-me o que eu vou falar. ustedes nunca va a ser un consagrado viviendo esa experiencia. Você nunca será um consagrado vivendo esse tipo de experiência. Si no están bien enfocados Se você não estiver bem focado, los conceptos de consagración, o conceito de consagração, entonces nunca vamos a vivirla. você nunca viverá a consagração. Tenemos que irnos creyendo, Nós temos que crer, afirmar afirmar que nosotros ya fuimos que nós apartados já fomos separados, individualmente y individualmente colectivamente. e coletivamente. Primera de Pedro 2:9, más vosotros sois linaje escogido, 1 de Pedro 2,9 diz, vocês são linhagem escolhida, real sacerdocio, sacerdócio real, nación santa. nação santa. Esa palabra también está ahí implícita la consagración. Essa palavra também está implicitamente, consagração. Algunas interpretaciones bíblicas Algumas interpretações bíblicas hablan de que la nación consagrada traduzem nação consagrada, o nación apartada. uma nação separada. La verdad es que espiritualmente hablando, Na verdade que espiritualmente falando, individualmente y colectivamente, individualmente, coletivamente, somos somos ya consagrados. já consagrados. Estamos consagrados. Estamos consagrados. Dios nos hizo ser así. Deus nos fez assim. Ya eso es una bendita realidad. Isso já é uma bendita realidade. Cuando nosotros hablamos, a veces decimos, vamos a entrar al lugar santísimo Quando às vezes nós falamos, vamos entrar no lugar y santíssimo, hacemos un llamado a los hermanos para que entremos al lugar e santísimo. fazemos um chamado aos irmãos, vamos entrar no lugar santíssimo. Esos conceptos no están bien según la Escritura. Esse conceito não está bem, segundo a Escritura. Nosotros, el día en que nacimos de nuevo, Nós, no dia em que nascemos de novo, el día que fuimos separados o no apartados dia em que fomos o separados, consagrados, consagrados, habiéndose roto el velo, habiendo caído el velo, havendo-se rasgado o véu, nosotros entramos en el lugar santísimo nós entramos no Santo dos Santos, para nunca más, para nunca mais salir del lugar santísimo. sair do lugar santíssimo. Si nosotros no tenemos claro ese concepto, Se nós não tivermos esse conceito bem claro, más que concepto, una realidad espiritual, mais do que um conceito, uma realidade espiritual, vamos a darnos libertad, vamos nos dar a nós mesmos a liberdade, porque no estamos conscientes que día y noche nosotros estamos en su presencia. porque não teremos a consciência de que dia e noite estamos na sua presença. Estamos con Él mismo, Nós estamos com Ele mesmo, faz a faz, cara a cara con Él. face a face com Ele. Él con nosotros y nosotros con Él. Ele conosco e nós com Ele. No tenemos que, voy a encerrarme en un cuarto secreto para encontrarme con el Señor, podemos decir Nós não también. precisamos ir para um quarto secreto para encontrar com o Senhor. Voy a buscar al Señor, dicen también otras expresiones, otros conceptos. Há outros conceitos, outras expressões que dizem, vou buscar o Senhor. Los consagrados tienen otro lenguaje. Os que são consagrados têm uma outra linguagem. Cristo ya nos encontró a nosotros Cristo já nos encontrou y nosotros ya lo encontramos a Él. e nós já o encontramos. A Él. A De, Ele. de tal manera De tal maneira que ya no buscamos más. que não buscamos mais. Nosotros cantamos un cántico en Chile de los años 80 que el Señor le dio a un hermano Lá no Chile, nos anos 80, o Senhor deu um cântico a um irmão y cantábamos algo así, no sé si usted va a entender. e nós cantamos algo assim. Não sei se vocês entenderão. No sabía lo que eres, Não sabia o que és. Señor. O que é, Senhor? Ignoraba lo que hiciste. Ignorava que existia. Ignoraba lo que hiciste, fez para nosotros. Ignorava o que fizeste por nós. Ignoraba lo que hiciste. Ignorava o que fizeste. Mas tu espíritu Mas o teu Espírito me reveló me revelou que en ti que em ti lo tengo todo. eu tenho tudo. Esa canción nos hacía llorar todas las veces que cantábamos. Essa canção nos fazia chorar todas as vezes que cantávamos. Y el coro de ese cántico dice así: E o coro diz assim: ya no busco más, ya no busco más. já não busco mais, já não busco Solo mais. en ti encontré Só em ti eu encontrei lo que buscaba. o que eu buscava. De tal manera, hermanos, De tal maneira, irmãos, los consagrados aquí, os consagrados aqui, mujer y hombre, a eso me refiero, niñas, jóvenes, todos, a todos, me refiro a todos, adultos, Adultos. Samuel, César, todos los que estamos aquí, avô, César, todos que estamos aqui, tenemos que saber temos que saber, que somos tan privilegiados somos tão privilegiados, porque el Señor nos haya llamado
Porque o Senhor nos tem chamado y nos hizo ser una bendita realidad. e nos fez essa bendita realidade. Nos santificó Nos santificou, o nos consagró nos consagrou para Él. para Ele. Las horas son entonces un servicio al Señor diariamente. As horas então são um serviço ao Senhor diariamente. Y quisiera ir terminando con dos textos bíblicos, Eu gostaria de terminar com 2 textos bíblicos, o dos porciones bíblicas más bien 2 dicho. porções bíblicas. En 2 los Corintios, Em 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 2, versículo 14 y 15. 2 Coríntios 2, 14 e 15. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com esse cheiro de morte. Só até o 15, né? Sí. Só até o 15. Entonces aquí vemos que los consagrados, Então aqui nós vemos que os consagrados, en relación a la adoración, em relação à adoração, en relación al servicio al Señor, em relação ao serviço ao Senhor, según Pablo revela estas cosas, segundo Paulo revela isso, que solamente el aroma de Cristo que somente a fragrância de Cristo es recibida por el Padre. é recebido pelo Pai. Ninguna otra cosa puede recibir al Señor. Nenhuma outra coisa o Senhor pode receber. Lo único que a Él le agrada O único que agrada a Deus es lo que de Cristo sale en medio de nosotros. é aquilo que de Cristo sai através de nós. He aquí entonces la importancia de las motivaciones cuando adoramos Então aqui há a importância das motivações quando nós adoramos. y cuando servimos al Señor, E quando nós servimos ao Senhor. en cualquier tipo de servicio, Em qualquer tipo de serviço, prácticos prático o no prácticos. ou não práticos. Y aquí dice que vamos por todas partes, Então aqui diz que por toda parte llevamos esa fragancia nós manifestamos essa fragrância. y esa única fragancia Essa única fragrância se llama Cristo. se chama Cristo. Y eso es lo único que el Padre recibe y se agrada. E isso é o único que o Pai recebe e agrada. Mire esta expresión, todas partes. Olha aqui essa expressão, todo lugar. No tan solo cuando estamos reunidos como iglesia. Não apenas quando estamos reunidos como igreja. Donde quiera que vayamos, Onde quer que formos, donde quiera que estemos, onde quer que estejamos, donde sea que estemos viviendo. onde quer que estejamos vivendo. Pablo adoraba al Señor Paulo adorava o Senhor cuando estaba enfrentando muchas circunstancias. quando estava enfrentando muitas circunstâncias. Pero una literalmente cantaba himnos al Señor Mas numa específica, cantava hinos ao Senhor cuando estaba encarcelado. quando ele estava encarcerado. ¿Se acuerda cuando estaba preso con Silas? Você se lembra quando ele estava preso juntamente Cantaban com Silas? himnos al Señor. Cantavam hinos ao Senhor. Entonces, los consagrados Então os consagrados adoran al Señor, adoram ao Senhor, sirven al Señor servem ao Senhor en todas partes, em todas as en partes, todas em circunstancias. todas as circunstâncias. No solo cuando tenemos ganas de cantar, Não adorar, apenas quando bendecir, temos vontade de cantar, servir orar, al Señor, servir ao Senhor. aun cuando estemos débiles. Mesmo quando estejamos frágeis. Pablo también nos enseñó eso. Paulo também nos ensinou isso. Dice que cuando somos débiles, Diz que quando somos fracos, entonces somos fuertes. então somos fortes. De tal manera que aprendemos de Pablo como un verdadero adorador, Então aprendemos de Paulo, o verdadeiro adorador, un verdadero apartado o consagrado para o ser de verdadeiro Jesucristo. separado ou consagrado para o serviço. Él podemos tener como referente, aparte de nuestro Señor, Podemos ter como referente, separado do nosso Senhor, también cómo vivió la consagración. como viveu a consagração. Si nosotros no entendemos el concepto de consagración, Se não entendermos o conceito de consagração, cuando estemos pasando por un momento difícil en la vida, quando passarmos por um momento difícil na vida, cuando no se nos dan las cosas como nosotros queremos, quando as coisas não acontecerem da forma que quisermos, entonces ¿vamos a dejar de adorar al Señor? então nós vamos deixar de adorar o Senhor? Si nosotros no tenemos claro ese concepto de consagración, Se nós não tivermos esse conceito de consagração bem claro, eso mismo va a pasar. isso vai acontecer. No vamos a adorar, Nós não vamos adorar. porque ¿cómo vamos a adorar en medio del dolor? Como é que nós vamos adorar em meio a dores? Ayer hablé un poquito de mi vida y después me avergoncé un poco.
Ayer, Ontem eu falei um pouquinho da minha vida e eu fiquei envergonhado. pero ahora voy a sentir un poquito más de vergüenza igual. Mas agora eu estou sentindo ainda mais envergonhado. Voy a decir algo que me va a traer más vergüenza quizás. Agora eu vou falar algo que talvez vai me trazer mais vergonha ainda. Esto no es común en mí, pero quisiera, ya que estamos en el tema de consagración, Isso não é comum para mim, mas já que nós estamos nesse tema de consagração, es bueno que usted sepa un poco como testimonio mío. bom que você saiba um pouco do meu testemunho. Yo vivía en un lugar muy apartado de la sociedad. Eu vivia num lugar muito separado da sociedade. El hermano Samuel conoce, fue a la casa de mi mamá. O irmão Samuel foi lá na casa da minha mãe. Estamos metidos entre unos cerros muy grandes, Nós estamos insertos, colocados entre unos cordilleras, cerros entre os grandes. montes enormes. Você vio, ¿no? Elevado. Eu vi montes elevados. Ni siquiera en el mapa geográfico existe ese lugar. Não existe esse lugar nem mesmo nos mapas. Al frente hay un volcán grande. Logo em frente tem um vulcão enorme. Y ahí vivíamos. Nadie sabía, la gente de las ciudades grandes ni las pequeñas sabía que nosotros existíamos. E ali nós vivíamos e as pessoas nem de cidade grande, nem de cidades pequenas sabiam da nossa existência. Esa reducción o esas gente que viven en esa localidad Essa redução, esse pessoal que vive, esse povoado, eran mapuches. eram Son mapuches. dos índios mapuches. Y yo mapuche también con ellos. E eu também mapuche com eles. Entonces se puede imaginar, si usted sabe, ha oído un poco de la cultura indígena de Chile, Então, se você sabe um pouco da cultura indígena lá no Chile, tienen dioses por todas partes. os mapuches têm deuses por todas as partes. Desde el barro, lodo, Tem deuses de barro, de lodo, piedras, de pedra, árboles, de árvores. cordilleras, cerros, Adoram cordilheiras? Adoram cordilheiras. ventanas, o sea, As ventanias, lagos, mares, lagos, mares. animales, Adoram animais. el sol, Adoram o sol, la luna, lua, las estrellas. as estrelas. Tienen muchos dioses. Eles têm muitos deuses. Y uno de ellos era yo. Y uno de E ellos um era yo. dos idólatras era? E um desses que adoravam era eu. Yo participé de conjuros, de machis. ¿Se sabe lo que es una machi? Es una curandera que hace Eu participei de curanderia, todo lo que hace esa cultura. Sí. feitiçaria. Tengo raíces, mi abuelos brujos. Eu tenho raízes, meus avós eram bruxos. Participé de eventos Participei raros, de oscuros. rituais obscuros, ocultistas. Desde niño fue criado así. Desde criança fui criado assim. Mi mamá cada atardecer, A minha mãe, no entardecer, em cada tardinha, cuando venía saliendo la luna de la cordillera, quando a lua saía da cordilheira, nosotros fuimos 10 hermanos nós éramos 10 irmãos. y éramos todos así. E era uma escadinha. Ella nos tomaba por la tarde cuando la luna venía A nossa mãe nos tomava quando a lua chegava y nos hacía así. e nos fazia assim: Consagro a mi hijo a la luna. consagro meu filho à lua. Yo vi eso, E eu vi isso, escuché eso escutei con isso todos mis hermanitos más pequeños. com todos os meus irmãozinhos. Así que ese lugar estaba lleno de espíritus malignos. Então esse lugar estava cheio de espíritos malignos. La presencia diabólica se sentía por las calles. Sentia-se a presença diabólica pelas ruas. Era horrible vivir allí. Era horrível viver ali. Un día unos hermanos Um dia uns irmãos, de Temuco, muy lejos, irmãos de Temuco, muito distante, fueron a visitar una localidad de Cunco, un pueblito foram chico. visitar um povoado chamado Cunco. Y de Cunco había que caminar para llegar al lugar donde yo vivía. E de Cunco, então, eles tinham que caminhar para o lugar onde eu vivia. 2 horas a 3 horas caminando. 2 a 3 horas caminhando. Era difícil atravesar un río grande que había Era difícil, tinha que atravessar um rio grande, en un bote. num bote. Entonces un día, Então um dia, yo tenía como 16, 17 años, eu tinha 16, 17 anos, llegó un muchacho a la casa. chegou um jovem lá na minha casa. Yo estaba trabajando porcando papas. E eu estava trabalhando, Agricultura. cortando, No, agricultura. semeando Trabajando, batatas. sí.
semeando batatas, plantando batatas. Entonces llega y me dice, pasaron en el bote unos hermanos Então chegou e disseram, passaram no bote uns irmãos. y me pidieron que viniera a esta casa. E eles me pediram que eu viesse aqui. Aquí, no a otra casa. Aqui nessa casa, não noutra. Y me dijeron que si existía uno, dos, tres, que fueran a reunirse, Que se existisse 1, 2, 3, era convidar para reunir. sí, como a 2 kilómetros más allá. São convidados para reunir 2 quilômetros daqui. Entonces algo pasó con mi vida. Então algo aconteceu na minha vida. Sentí una cosa interior que no la puedo explicar. Eu senti algo interno que eu não posso explicar. Es como que dije esto, É como que se dissesse, Dios me está llamando. Deus me está chamando. Y aunque había andado, como conté anoche conté algo, Mesmo que había andado, caminado, tinham andado, caminhado, Em outro como lugar. eu contei ontem à noite, em outro lugar, iba para recibir el Espíritu Santo en la congregación con pastores evangélicos, iam para receber o Espírito Santo com pastores como conté evangélicos. anoche Como conté. como eu contei ontem à noite, Tenía un conocimiento así, pero no entendía nada. tinha um conhecimento, mas não entendia nada. No entendía nada de la Biblia, nada. No entendía nada al leer la Biblia, yo no entendía nada. Eu não entendia nada. Pero ese día algo pasó con mi vida. Mas naquele dia algo aconteceu na minha vida. Rápidamente tomé baño y me fui corriendo donde estaban ellos Rapidamente eu reunidos. tomei banho e fui correndo para aquele lugar. Entonces lo que me llama la atención cuando llego allá, Mas o que me chama a atenção quando eu chego, estaban debajo de un árbol, eles estavam debaixo de uma árvore, sentados en unas piedras, sentados em pedras. porque no habían asiento, porque la gente era muy Não pobre. tinham bancos, as pessoas eram muito pobres. Y debajo de ese árbol, de una Y carreta vieja, nos sentamos. Debaixo dessa árvore, nos assentamos. Y empecé a escuchar los cánticos que ellos estaban E cantando. eu comecei a escutar aqueles cânticos que eles cantavam. Y los testimonios que estaban dando. E os testemunhos que davam. Una de las cosas que me llamó tanto la atención, Uma coisa que me chamou muita atenção. y quisiera hablarle a los jóvenes aquí que tienen 18, 20 años para Eu arriba, gostaria de falar aos jovens aqui que têm 18 anos, por aí. es que habían jovencitas de 20 años, É que tinham jovens de 20 anos, 18 años, moças de 18 anos y jóvenes varón también. e jovens homens também. Ellos testificaban y decían esto: Eles testificavam dizendo: Cristo vive en mí, Cristo vive em mim. yo soy de Jesús, Eu sou de Jesus. yo nunca moriré, Eu nunca morrerei. tengo vida eterna. Eu tenho vida Y eterna. yo escuchaba esse testimonio E eu escutava isso y sentía que el alma se me rompía. e sentia a minha alma se quebrantando. Yo decía, yo tengo la misma edad que ellos. E eu dizia, eu tenho a mesma idade deles. He andado en muchas iglesias evangélicas. He andado muchas veces en la iglesia Eu fui evangélica. muitas vezes em igrejas evangélicas. Pero yo no sé nada, no Mas entiendo eu não nada. sei nada, não entendo nada. ¿Cómo es que ellos testifican con tanta E libertad? como é que esses testificam com tanta liberdade? Señor, decía yo, Senhor, a mí me falta algo. a mim está faltando algo. Y cantaban, daban testimonio. E eles cantavam, davam testemunho. Y no me predicaron el evangelio. Não me pregaram o evangelho. Solo que cuando terminó la reunión, Mas quando terminou a reunião, me dice, joven, ¿usted quisiera decir algo? eles me disseram, jovem, você quer dizer algo? Entonces, sí. Entonces yo le dije, claro que quiero decir algo, Então eu disse, claro, eu quero dizer alguma coisa. pero no sé qué. Mas eu não sei o que. Y me dice, pero ¿qué has oído? Jesús es el Señor. Sí, yo quiero gritarlo, quiero decirlo. Mas você quer dizer Jesus é o Senhor? Sim, eu quero dizer, quero gritar. Y en ese momento E nesse momento, declaro, Jesucristo es el Señor. eu declarei, Jesus Cristo é o Senhor. Me inundó una cosa que no puedo explicar. E me aconteceu algo que eu não posso explicar. Desde ese día Nesse dia, he vivido una vida consagrada desde esse dia, tenho vivido a vida consagrada. hasta el día de hoy. Até hoje. Después que se fueron los hermanos, Depois que os irmãos foram embora, yo me enterraba entre los matos eu adentrava nos matos, sin que mi padre me vieran. sem que meus pais vissem. Porque recordemos que mis padres eran idólatras. Porque eu lembrava que meu pai era idólatra. Y yo había quebrado esa tradición. E eu tinha quebrado essa tradição. Sufrí mucho con mis padres, Eu sofri muito con mis meus hermanos pais, mayores. com os meus irmãos mais velhos. Incluso mi padre llegó a decir que yo me iba de la casa si seguía caminando en la fe. Inclusive, meu pai disse para eu sair de casa se eu continuasse na fé.
Entonces yo me escondía por los ríos e iba a orar al Então eu Señor. escondia, passava pelos rios e ia orar ao Senhor. Y me acuerdo que le dije esto al Señor. E eu me lembro que eu disse isso ao Senhor. Señor, yo no me voy a casar, no voy a buscar mujeres. Senhor, eu não vou casar, não vou buscar mulheres. El amor de mi vida va a ser tú, E o amor da minha vida será teu, y solo tú. somente teu. Yo te amaré a ti Eu amarei a y ti, te serviré a ti eu servirei a ti, hasta cuando me des vida. até quando o Senhor me dê vida. Después volví a mi casa Depois eu voltava para minha casa, con los ojos hinchados tanto llorar. com os olhos inchados de tanto chorar. Y tenía que disimular en mi familia para Y que no me entonces- preguntaran qué te pasó. Eu tinha que disfarçar na minha família para que eles não perguntassem o que aconteceu. Y pasé muchos momentos difíciles en mi casa. E eu passei muitos momentos difíceis na minha casa. A veces cerraban las puertas en la noche, en el invierno, Às vezes, no inverno, eles fechavam a porta da casa. cuando nosotros llegábamos a veces a las 2 de la mañana de las reuniones, E às vezes chegávamos da reunião 2 horas da manhã, lloviendo, chovendo, caminando 3 horas de las reuniones, caminhando 3 horas das porque reuniões. las reuniones se hacían en Cunco, en un pueblito chico. As reuniões se faziam num povoado chamado Cumco. Nosotros llegábamos mojados hasta la ropa E interior. nós chegávamos com a roupa toda molhada. Y cuando abríamos la puerta de nuestra casa, E quando tentávamos abrir a porta da estaba casa, cerrada, porque estaba no fechada estaban por de dentro. acuerdo con nosotros, con nuestra fe. eles não concordavam com nossa fé. Entonces cuando comparto acerca de la consagración, Então, quando eu compartilho acerca de la consagración, acerca de consagração, yo no entendía qué es lo que significaba esa palabra en esos años. eu não entendia naqueles anos o que significava essa palavra. Sin embargo, empecé a vivir Mas, contudo, eu comecei a ver, una a viver vida, uma vida consagrada, consagrada, sin darme cuenta que era un consagrado. sem mesmo saber o que era consagrado. Me empecé a dar cuenta que realmente había adquirido una nueva naturaleza. Eu comecei a perceber que, de fato, eu tinha recebido uma nova Porque natureza. todo lo que antes anhelaba y quería, Tudo que antes eu desejava, tudo que eu queria, todo se me tornó antagónico. tudo se mudou, tornou-se antagônico. Era todo lo contrario. Era tudo o contrário. Yo gustaba de las fiestas, Eu gostava de festas, de bailar, de dançar, era muy grosero, era muito rude, andaba engañando a muchas mujeres eu enganava muitas mulheres con puras mentiras, com mentiras. mentiras. Y después cuando cuando conozco al Señor, Mas depois que eu conheci o Senhor, todo eso cambió. tudo isso mudou. Y lo más precioso, E o mais precioso, sin un mínimo de esfuerzo. sem o mínimo esforço. Por eso que hoy día entiendo qué significa tener una nueva naturaleza. Por isso que hoje eu entendo o que significa ter uma nova natureza. Cuando nosotros nacemos de nuevo, Quando nós nascemos cuando de hay novo, una nueva naturaleza, quando há uma nova natureza, esa misma naturaleza essa mesma natureza va a ser lo que es nomás. vai fazer Lo que es nomás. o que é o mais. Como decíamos anoche que el Señor le dice a Nicodemo, Como nós vimos ontem à noite, Lo que o é Senhor carne, disse para carne Nicodemos, aquilo que é carne, é carne. y lo que es de espíritu, espíritu es. Aquilo que é espírito, é espírito. Entonces, amados hermanos, Então, amados irmãos, vivamos la consagración. vivamos a consagração. Usted ya fue consagrado. Você já foi consagrado. Dios lo determinó así. Deus determinou assim. Dios le concedió ese privilegio. Deus te concedeu esse Ustedes privilégio. no tienen que hacer votos de Nazareo como Você lo não hacían precisa fazer antiguamente. votos de Nazireu. El Señor ya los apartó. O Senhor já te separou. Ya son del Señor. Vocês já são do Senhor. Por lo tanto, experimentemos la vida de la consagración. Portanto, experimentemos a vida de consagração. Es tan precioso vivir para Cristo. É tão precioso viver para Cristo. Por favor, quiero terminar diciendo lo siguiente. Por favor, quero terminar dizendo o seguinte. La consagración no está exento de problemas. A consagração não nos isenta de problemas. Ya le comenté un poco acerca de mi familia, Eu já comentei um pouco acerca da minha família, de mis amigos, dos meus amigos, lo que yo frecuentaba con ellos. daqueles com Vivía quem eu con ellos, frequentava, disfrutaba la carne con ellos. daqueles com quem eu convivia. Colocaron sobrenombre para mí Eles me deram um apelido. y hablaban mucha grosería cuando me iban pasar en la calle. E eles me falavam muita grosseria quando eu passava na rua, pela rua.
Los consagrados os consagrados vivirán aflicciones. sofrerão aflições. Así también Pablo lo dice a Timoteo. Assim também Paulo disse para Timóteo: El que quiere vivir piadosamente aquele que quer viver piedosamente padecerá persecución. sofrerá perseguição. Yo no le voy a mentir aquí, Eu não vou mentir aqui. porque eso sería muy malo de mi parte. Não vou mentir porque seria muito mal da minha parte. Como en estos tiempos hay muchas congregaciones que llaman a este llamamiento. Hoje em dia há muitas consagrações que chamam a este consagração. Los cristianos no tienen que sufrir. Os cristãos não têm que sofrer. Ellos tienen que ser los hombres más ricos de la tierra. Eles têm que ser os mais ricos da Porque terra. tienen un Dios grande y rico. Porque eles têm um Deus grande e vivo. Bueno, usted no va a sufrir enfermedades. Você não vai sofrer enfermidade. Habrán milagros en medio de ustedes. Haverá milagre no meio de Su vocês. casa será bendecida. A sua casa será abençoada. Nunca mendigará el pan. Nunca Usted tendrá en abundancia. mendigará pão. Você terá abundância. Esos falsos maestros mentirosos Esses falsos mestres mentirosos, no deben oírlos ustedes. você não deve ouvi-los. Ustedes tienen que volver a las revelaciones. Você tem que ver as Lo revelações que el Señor dice en su daquilo que palabra. o Senhor diz na sua palavra. Vamos a vivir aflicciones. Nós teremos aflições. Pero el Señor mismo dijo esto, que íbamos a vivir aflicciones. Mas o Senhor mesmo disse: no mundo tereis aflições. Pero confiemos en ti. En Mas confiemos Mim. nele. Él nos librará. Ele nos livrará. Pasó un tiempo, he vivido muchas cosas aflictivas. de Passou um aflicciones. tempo e eu vivi muitas coisas aflitivas. Anoche conversaba con un joven À noite eu conversei com um jovem. y le decía que hubo un periodo en mi vida Eu disse que houve um período na minha vida, en que en un año durante um ano, viví 3 muertes de mis seres más queridos. eu tive 3 mortes dos meus seres mais queridos. Mi padre murió relativamente joven, Meu pai morreu relativamente jovem. luego una hermana muy amada se Logo, fue con un infarto uma cerebral irmã muito amada teve um infarto cerebral. y pasado unos días, E passou alguns dias. un sobrino de 20 años, Um sobrinho meu de 20 anos, como a 500 metros de su casa, como que 500 metros de sua casa, lo encontramos muerto. foi encontrado morto. ¿Y qué es lo que pasó con los vecinos, con la gente, con las amistades, los amigos? E o que aconteceu com a vizinhança, com as pessoas? Os No meus se amigos? acerquen a César, Eles disseram: não se aproximem de César, porque está maldecido. porque ele está amaldiçoado. Él dice que Dios es bueno, Ele diz: Deus é bom, que Dios es fiel. que Deus é fiel. Mira lo que le está pasando. Olha o que está passando com No ele. haga amistad con él, por favor. Não faça amizade com ele. No por le va a ir favor. bien. Você No não lhe irá bem a você. Le va a pasar lo mismo que le está pasando a él. Acontecerá com você aquilo que está acontecendo com ele. Y pudiera decir muchas cosas más. E eles diziam muitas coisas mais. Sin embargo, quiero también afirmar, jóvenes, Mas, sem dúvida, eu quero afirmar que en toda circunstancia que em todas as circunstâncias de dolores, de dores, de problemas de problemas emocionales, emocionais, desengaños, desenganos, también en la economía, também econômicos, en toda circunstancia, em todas as circunstâncias, tengo que ser fiel al Señor con este testimonio. eu tenho que ser fiel ao Senhor com este testemunho. Nunca me ha dejado, Nunca me deixou, nunca. nunca. Siempre está ahí Sempre esteve ali y se cumple su preciosa palabra. e cumpriu a sua preciosa palavra. En el mundo tendréis aflicción, No mundo tereis aflições, pero confiad, mas confiai. yo he vencido. Tende bom ânimo, eu venci. Así que no le tengan temor a nada. Assim que não tenham medo de nada. Vivan la vida para el Señor. Vivam a vida para o Senhor. Ámenlo. Amem o Senhor. Canten en toda circunstancia. Cantem em toda En medio del circunstância. dolor. Em meio a dores. Aprendamos de Pablo con Sila en la cárcel. Aprendamos de Paulo e Silas lá no cárcere. Y alabemos y adoremos al Señor. Louvemos ao Senhor. Adorémosle. Adoremos. Sirvámosle. Sirvamo-lo. Es tan maravilloso ser de Cristo. É tão maravilhoso ser de Es tan Cristo. precioso ser del Señor. É tão precioso ser do Senhor. En Hebreos capítulo 12, Hebreus capítulo 12, de 22 en adelante. de 22 em diante. Ahí dice que nosotros no nos hemos acercado a lo antiguo, al antiguo pacto, Diz que nós não temos nos aproximados da antiga aliança, sino que nos hemos acercado a la nueva Jerusalén, mas temos nos aproximado da nova al Dios Jerusalém, vivo,
ao Deus vivo, a la iglesia à igreja de los consagrados dos consagrados o de los primogénitos. ou primogênitos, Todos los creyentes del nuevo pacto todos os crentes da nova aliança somos los primogénitos, são os primogênitos. o dicho de otra manera, Ou dito de outra maneira, somos los consagrados. são os consagrados. Gracias al Señor. Graças ao Senhor. Individualmente somos apartados, consagrados, Individualmente somos apartados, y también somos una consagrados. congregación de consagrados. E também somos uma congregação de consagrados. Bendito sea Dios. Bendito seja Deus. Bendito sea Jesús. Bendito seja Bendito Jesus. sea el Espíritu Santo. Bendito seja o Espírito Bendita Santo. Trinidad Bendita Trindade, que nos hizo ser lo que somos. que nos fez ser o que somos. Gloria al Señor. Glória ao Senhor. Amén. Amém. ¿Puede repetir? Este cántico dice algo así. Esse cântico diz assim: Lo más hermoso o mais formoso que nos pudo suceder que nos pôde acontecer es ser de Cristo. é ser de Cristo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será lo más hermoso? O que vocês acham? O que vocês dizem? É o mais formoso? Conocer a Cristo. Conhecer a Cristo? Amén. Cantemos. Lo más hermoso que nos pudo suceder es ser de Cristo. Lo más hermoso que nos pudo suceder es ser de Cristo. Andar en sus caminos, haciendo su voluntad. Lo más hermoso que nos pudo suceder es ser de Cristo. Y aunque a veces sea difícil continuar, sigue adelante. La meta, hermano mío, ya más cerca está. Sigue adelante. El día llegará que te presentes al Señor y la bandera de victoria tú alzarás. Sigue adelante. El día llegará que te presentes al Señor y la bandera de victoria tú alzarás. Sigue adelante. Lo más hermoso que te pudo suceder es ser de Cristo. Lo más hermoso que te pudo suceder es ser de Cristo. Andar en sus caminos, haciendo su voluntad. Lo más hermoso que nos pudo suceder es ser de Cristo. Y aunque a veces sea difícil continuar, siga adelante. La meta, hermano mío, ya más cerca está. Siga adelante. El día llegará que te presentes al Señor y la bandera de victoria tú alzarás. Sigue adelante. El día llegará que te presentes al Señor y la bandera de victoria tú alzarás. Sigue adelante. Puede traducir. E aunque a vezes sea difícil Mesmo continuar, que seja difícil continuar, siga adiante. adelante. O dia chegará em que a bandeira de vitória levantarás. La meta ya está muy cerca. O alvo está muito perto. No se desaliente. Não desanime. Cantemos entonces. Vamos cantar de novo. Lo más hermoso que nos pudo suceder es ser de Cristo. Lo más hermoso que nos pudo suceder es ser de Cristo. Andar en sus caminos, haciendo su voluntad. Lo más hermoso que nos pudo suceder es ser de Cristo. Y aunque a veces sea difícil continuar, siga adelante. La meta, hermano mío, ya más cerca está. Siga adelante. El día llegará que te presentes al Señor y la bandera de victoria tú alzarás. Sigue adelante. El día llegará que te presentes al Señor y la bandera de victoria tú alzarás. Sigue adelante. Y aunque a veces... Aleluya. Amén. Amén.